Eu acho que esse final do capítulo 25 aqui mostra muito o que está acontecendo no capítulo que nós acabamos de ler. O Félix, ele ficou 2 anos enrolando com Paulo lá preso, e depois de 2 anos, vamos dizer a verdade, ele deixou o rojão na mão de outra pessoa, que é o Festo. Antes era o governador Félix, agora, depois de um tempo, agora é o governador Festo. E o governador Festo, do mesmo jeito, queria agradar os judeus, disse assim: bom, vou levar você lá, Paulo, e você vai ser julgado lá, na minha presença, tudo. E aí Paulo disse: não, de jeito nenhum. Eu, sendo um cidadão romano, eu estou no tribunal certo, aqui é o tribunal de Roma. Agora, se você não tem do que me acusar, se eles não têm do que me acusar, eu apelo para César. Aí não restou outra coisa para o Festo, a não ser dizer: apelaste para, para o Augusto, para César, então para César você vai ser levado. Agora, irmãos, está tudo certo. O nosso acusado, que é Paulo, que já faz mais de 2 anos que ele está preso, está tudo certo. Ele apelou para o César, ele vai para César, mas a questão é: o que eu vou escrever para o César? Como é que eu vou justificar que um cidadão romano, que nós não encontramos crime algum nele, como é que eu vou justificar a ida dele para lá, ou a custódia dele aqui, essa prisão dele aqui por 2 anos, como é que eu vou me justificar diante do César? Então, irmãos, na verdade, esse apelo de Paulo, ele colocou o Festo numa situação muito delicada, porque ele tem que mandar o preso para Roma, mas ele não sabe o que ele vai escrever. Ele não entende nada, né? Ele não sabe nada do que está acontecendo. Olha, o tema da nossa mensagem hoje é esse aqui. Tudo isso por causa de Jesus, de um tal Jesus. Então, meus irmãos, o Festo, assim, ele está admirado. Ele não sabe o que fazer, porque os judeus vêm com um monte de acusação. E, na verdade, quando ele olha para toda a situação, ele fala assim: mas calma lá, tudo isso por causa de um defunto? Essa briga toda por causa de um defunto? Por causa de um defunto me deixaram um rojão desse tamanho aqui para me resolver? É o que ele fala no versículo 19. Essa é a ponderação dele. Olha, não estou entendendo nada, Agripa. Deixaram um camarada aqui e na verdade ele está aqui por causa de um defunto. Essa é a razão dele estar aqui. Bem, irmãos, nós já falamos o que a gente viu na semana passada, né? Como Paulo ficou lá 2 anos e por simples conveniência política, o que aconteceu? O Paulo, ele ficou preso lá. E eu até disse para vocês o seguinte: depois de 2 anos preso, dá para fazer tanta coisa 2 anos. Em 2 anos, o Paulo, ele evangelizou toda a Ásia. A palavra de Deus fala isso para nós no capítulo 19, do livro de Atos aqui. Toda a Ásia veio ao conhecimento da palavra, do evangelho, em 2 anos que Paulo ficou lá. E agora 2 anos na cadeia, é para deixar uma depressão aí, é para deixar uma tristeza. Mas nós vimos como Deus foi maravilhoso. As cartas mais amorosas, as cartas mais preciosas de Paulo foram escritas na prisão, que é Colossenses, que é Filipenses, que é Efésios. Sabe aquele texto lindo, maravilhoso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele estava preso quando ele escreveu. Aquele outro texto que ele fala: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava preso. Aqui só em Cesareia foi 2 anos, mas lá em Roma foi mais de 2 anos. Então ele ficou um bom tempo preso, e nesse período que ele ficou preso, ele ficou inativo? Não. Uma coisa boa dele ter ficado preso lá na Palestina, lá em Cesareia, é que havia um discípulo que nunca o abandonava, que era o Lucas. E, meus irmãos, os historiadores acreditam que Lucas, ele aproveitou aquele momento para fazer a pesquisa, como ele fala no capítulo 1, no versículo 1, que ele fala: olha, eu tentei escrever aí, ó Teófilo, né, e pesquisei minuciosamente, então ele podia ficar indo para lá e para cá, e escreveu, meus irmãos,
o evangelho que nós consideramos em detalhes. O evangelho é mais preciso em detalhes da vida de Jesus. Por exemplo, o modo como nasceu, aquela questão dos pastores, um evangelho que tem um olhar assim para os desvalidos, para as pessoas que são excluídas. Então, ele andando no meio daquelas pessoas, ele pôde ver como Jesus amava os excluídos, os desvalidos, e tudo isso foi notificado no seu evangelho. Então, aquele tempo que ele ficou preso serviu para tudo isso. Agora, tem aqui, irmãos, vamos voltar então ao capítulo 25, versículo 1. Entrando, pois, Festo na província. Você tem que ligar esse versículo com o versículo 27 do capítulo anterior, que diz assim: passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Tá? Então vamos ver uma coisa aqui. O que nós estamos vendo? Uma transição de governo. Está saindo um governo e está entrando um outro governo. O governo está mudando de mãos. Tá? Era o Félix, agora está mudando, vai entrar o Festo, um novo governador, ele foi nomeado. Agora, esses períodos de transição são preocupantes. Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, não é? São preocupantes. Agora, irmãos, é normal, a preocupação é normal. Eu não acho que é uma coisa que não seja só aqui no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo, a transição de governo, ela causa um pouco de ansiedade sem que a gente precisa ter essa ansiedade. Veja só, quando muda uma diretoria na sua empresa, a gente costuma falar, que nem o pastor Freitas falou, mudou o faraó, muda tudo. Tinha um faraó que gostava do José, o outro não gosta, então mudou o faraó, muda tudo. Na empresa, às vezes, meus irmãos, está lá, todo mundo trabalhando, de repente, vai mudar o presidente da empresa, pronto. Todo mundo já não começa a comer direito e tal, né? Na igreja, meus irmãos, quando muda o pastor, sai um pastor, entra outro pastor, não tem um período de crise para a igreja maior do que esse período que está saindo um e está entrando o outro. Então, essa questão de transição, normalmente, ela traz um pouco de ansiedade, e isso, meus irmãos, né, acontece. E os judeus, sabendo disso, olha como é que o judeu é esperto. Como eles não conseguiram nada com Félix, dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo. Deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo. Ele assume o governo da Palestina, e ele vai para aquela que é a capital espiritual ou religiosa, ou pelo menos a capital de fato, porque Cesareia era a capital, mas para os judeus, Jerusalém sempre é a capital. Então ele saiu e ele subiu para Jerusalém. Vou lá ver como é que estão as coisas lá, né? Mal ele chegou lá, com 3 dias de governo, os judeus já foram lá. E a Bíblia diz que eles foram lá e falaram assim: o seguinte, nós estamos aqui contra Paulo, né? Você tem um preso lá, e nós queremos que aquele preso lá venha ser julgado por nós aqui. Olha, os principais dos judeus que estão pedindo. Mas, irmãos, eles não queriam julgar Paulo. O versículo 2 fala para nós o que eles queriam fazer. Dá uma olhada aí, né? Versículo 3, né? Lá no final. Armando ciladas para o matarem no caminho. Então isso aqui era um projeto de 2 anos atrás, eles não desistiram do projeto ainda. Vamos matar. Ele, quando vier nessa vinda aí, nós vamos pegar e nós vamos matar ele, né? É o que nós vamos fazer. Então os judeus, eles vão se aproveitar desse momento para tentar trazer o Paulo e matar o Paulo no meio do caminho. Eu tenho uma pergunta para os irmãos aqui, que é para mim também, tá? A gente deve temer uma transição governamental, já que nós vamos viver esse momento? Eu digo para vocês, meus irmãos, nós não devemos temer nada. Nada, nada, nada. Primeiro, livro de Romanos, as autoridades que existem, elas foram postas por Deus. Segundo,
Porque esse texto do livro de Provérbios, como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde ele quer. Então, qualquer governo que entrar, pode ser da direita, pode ser da esquerda. Eu, na minha vida, eu sempre fui do lado da direita. Toda a vida eu não vou mudar. Então, eu já ganhei votando, já perdi mais do que ganhei votando. Eu tenho uma linha, tá? Agora, meus irmãos, eu já aprendi na minha vida que é Deus. Tudo é Deus. Então, para que a gente vai ficar ansioso? Por que a gente vai ficar preocupado? Deus muda governo, Deus muda corações de governo também. Eu acho que, por exemplo, no livro de Esdras, temos esse versículo aqui, né, uma parte do versículo, que os israelitas estão tão preocupados, mas de repente eles viram Deus mudar a vontade do rei. Ou seja, o rei estava pensando uma coisa e Deus, ele mudou a vontade daquele rei. E é interessante que nós aprendemos isso com mais detalhes e com coisas minuciosas na vida do Daniel. O Daniel, meus irmãos, ele passou por 5 reis e 2 impérios. Há uma mudança radical do Império Babilônico com o Império Persa. E também uma pessoa, imagine, vamos falar do Nabucodonosor, eu não me canso de dizer isso, por quê? Porque ele matou o pai, ele matou a mãe, provavelmente, do Daniel, ele matou os irmãos mais velhos do Daniel, ele amarrou o Daniel pela perna, pelo pescoço, ou talvez pelo nariz, como era o costume, e pegou o Daniel e seus amigos, fizeram eles andar 1.200 quilômetros a pé, e ele chegou lá na Babilônia, e ele foi mutilado, ele se tornou um eunuco, e o Daniel orava todos os dias para Nabucodonosor. Quando ele teve a chance da desforra, que o Nabucodonosor teve o sonho da grande árvore lá, que foi cortada, e Daniel entendeu que ele ia virar um bicho, um animal, ele ia virar um bicho jogado lá na relva, é a desforra. Ele poderia olhar e dizer assim, bem feito, agora Deus vai te pagar todo o mal que você fez. Ele olha para o rei e diz assim, ó rei meu senhor, viva para sempre, arrepende-te dos teus pecados, antes que sobrevenha esse mal sobre ti. Eu acho, irmãos, que esse é o nosso exemplo. É o exemplo de orar e dizer, Deus, o Senhor muda o governo, muda o coração deles também. A igreja tem que aprender a orar. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Está aqui, ó. Você tem aqui, né, no nosso... A Bíblia diz aqui que Daniel, falando, ele fala, olha, Deus, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele remove os reis e ele estabelece os reis. Você sabe que, se você voltar aqui no capítulo 2 de Daniel, abra lá comigo, vamos abrir lá então no texto, né, de Daniel, no capítulo 2. O rei, meus irmãos, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, e nesse sonho dele, então o que acontece, né? O povo podia ficar preocupado, porque ninguém conseguia interpretar, e o Daniel, ele foi lá e interpretou, né? Veja aqui no capítulo 2, tá? Capítulo 2, e versículo 20 e 21. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus eternamente, a eternidade, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, ele muda as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Veja, meus irmãos, isso é muito profundo. Assim, não importa o que vai acontecer. Bom, se o rei ele sonha com uma estátua de ouro, ele sonha com uma árvore, e esses sonhos do rei, por exemplo, se a gente pensar na estátua de ouro, que representam 3, 4 impérios,
Na verdade, meus irmãos, o quarto é mais do que um império. Mas aí você vê assim, quanta mudança de governo, quanta mudança de autoridade, quanta transformação, quanta diferença política. E o Daniel está dizendo aqui para nós, no versículo 21, é Deus que está fazendo isso. É Ele que remove, é Ele que estabelece. Eu estava dizendo para as crianças aqui na nossa escola dominical, a diferença de uma fé pequena para uma fé grande. Quando Deus fala de fé pequena, o que Ele está dizendo? É que você tem fé, não é ausência de fé, você tem essa fé. Ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. E como ela vai ser pequena ou grande? Depende de quanto as promessas de Deus valem para você. Depende do tamanho de Deus para você. Você já crê em Deus, mas que tamanho Ele está, que tamanho Ele tem na sua vida? Quando Davi olha lá, ele não acha que ele é forte o suficiente para matar aquele gigante. Não é isso que ele fala. No começo da conversa ele fala assim, quem esse incircunciso filisteu pensa que é, para desafiar um israelita como eu? É assim que ele fala? Não. O exército de Deus vive. Ele fala, calma lá, não é assim não. Nós somos o exército do Deus vivo. Então, meus irmãos, Deus é tão grande para ele. Deus é tão grande para o Davi. É isso que faz a fé de uma pessoa ser grande, quando Deus é grande para ele. A gente tem que aprender com Deus. Então pode mudar um, pode mudar dois, pode mudar três, pode mudar quatro. Aqui, olha, é Deus, Deus vai fazer, Ele está sempre fazendo. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ter essa paz. O nosso dever é honrar o rei, o nosso dever é orar por ele. O Paulo fala para o Timóteo, façam orações por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É isso que Deus fala. Vamos orar para ter uma vida sossegada, uma vida quieta. Por quê? Porque isso é bom e é agradável diante dos olhos do Senhor. E aí, meus irmãos, toda aquela ansiedade, ela vai passar, porque nós confiamos em Deus. E nós temos essa confiança em Deus. Então vamos aqui, vamos voltar no capítulo 25, os judeus fazem uma última tentativa, né? Tenta lá e fala para o rei, traz ele para cá, e o Festo, ele é político, mas ele não é bobo, né? Quando os judeus falaram, traz ele para cá, o Festo falou assim, Paulo, você quer ir para lá? Para agradar os judeus. Você quer ir para lá? Eu mesmo vou assistir você no seu julgamento. Olha que coisa interessante, né? Ele se propõe, fala assim, não, eles vão te julgar na minha presença, Paulo. E Paulo olha e fala assim, bom, né, eu também não sou bobo, né, eles vão me matar no caminho. E Paulo fala, não, de jeito nenhum, né, eu estou no tribunal de César, não saio do tribunal de César. Ou eles me levam para Roma, ou eu não vou para lugar nenhum, né, porque ele tinha esse direito. Agora, Deus já tinha falado para Paulo que ele ia para onde? Que ele ia para Roma, então ele está pedindo aquilo que é dentro da vontade de Deus, chegar na vontade de Deus. Deus sempre vai proteger os seus servos, né? Interessante, irmãos, que essa foi a última tentativa dos judeus contra Paulo, porque Paulo foi para Roma, aí eles desistiram, porque quando Paulo chega em Roma, ele conversa com os judeus, para tentar explicar o que está acontecendo, e os judeus falam assim, olha, né? Carta alguma da Judéia veio, né, que dissesse mal de ti. Então, meus irmãos, os judeus lá de Jerusalém, eles finalmente deixaram Paulo em paz. Sabe por quê? Porque perante César, eles também não tinham de que acusar o apóstolo Paulo. Então, ele apela para César. Paulo apela para César, né? Eu já disse que ele faz uma proposta que Paulo recusa, e aí, então, quer ir para César. Vamos voltar para o livro de Atos, no capítulo 25. Vamos lá, Atos capítulo 25, eu acho que o versículo é o versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César? Para César
irás. Tá bom, então você vai lá para César. E aí, meus irmãos, que começa toda a preocupação do Festo. E essa preocupação, ela é colocada na Bíblia para a gente ver como é que o Paulo é que devia estar preocupado, né? Paulo é que devia estar ansioso, Paulo é que devia estar assim, sem dormir. Mas se você olhar o versículo 13, 14, 15, você descobre uma coisa interessante, que quem está preocupado é o Festo. O rei Agripa foi lá junto com a Berenice, semana que vem nós vamos falar desses dois, para visitar o Festo, e ficou um pouco mais do que devia na casa do Festo, no palácio do Festo. E o Festo então chegou e disse, opa, o Agripa, ele tem um sangue judeu aí. Ele é meio parente dos judeus, e realmente era. Ele, a Berenice, porque os dois eram irmãos, né? Mas isso nós vamos falar semana que vem. Aí, meus irmãos, então ele disse assim, como ele entende das coisas dos judeus, eu vou chamar ele para me ajudar nessa questão. Mas ele expõe desde o começo. Se você olhar aqui, lá no final do versículo 14, ele fala assim, ó, o Félix me deixou um certo homem aí, versículo 15, por cujo respeito os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Você olha, eu mal assumi o governo, já estou com essa bomba, já estou com esse rojão na mão, os judeus me pressionaram lá para sentenciar esse Paulo. Tudo bem, né? É só sentenciar, né? Mas ele não pode fazer isso porque Paulo, ele é um cidadão romano. Então ele conta a história, e o mais legal, irmãos, é que ele faz um resumo do caso. Pode pular isso aí, pula aí, né? Ele faz um resumo aí, né? Olha o que ele fala no versículo 18 e 19. Nenhuma coisa apontaram daquela que eu suspeitava. O que esse homem fez de tão ruim? Será que ele matou alguém? Será que ele está fazendo um levante aí? Será que esse homem está fazendo uma insurreição? O que está acontecendo, né? Não, mas nada daquilo que ele suspeitava. Aí sim, no versículo 19 ele fala, tinham, porém, contra ele algumas questões a respeito da sua religião. Tem tradução que traz superstição. Mas sobre a sua religião e de um tal Jesus, que esse tal de Paulo afirma que esse morto Jesus, né, está vivo ainda. Então é por isso que ele está preocupado, ele não sabe o que ele vai fazer, né? Sabia que a sua fé não é para os outros entender a sua fé, aquilo que você crê. Eles não vão entender. O homem espiritual pode entender, um irmão da igreja pode te entender, uma pessoa crente em outro lugar pode te entender, mas os ímpios não podem entender a nossa fé. Os ímpios não podem entender que você poderia ficar lá na sua casa, domingo de manhã, e sem fazer nada, absolutamente nada. Eles não podem entender que você vai vir aqui, você vai trabalhar com criança, você vai ficar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Eles não entendem isso, eles não podem entender isso. Isso é loucura para o homem comum. Então, meus irmãos, o Festo não está errado quando ele diz, não estou entendendo nada daquilo que está acontecendo. Eu pensando que esse homem era muito mau, mas na verdade, a única coisa é que ele fica insistindo que um tal Jesus que já morreu, ressuscitou. Loucura, né? Loucura. Mas se você pensar, é uma loucura mesmo. É uma loucura. A palavra da cruz é uma loucura, mas falar da ressurreição de Jesus é uma loucura. Tanto é que Paulo, ele gasta um capítulo inteirinho lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele gasta o capítulo todinho para dizer exatamente isso. Se não existe ressurreição, é vã a nossa fé. E nós somos os mais birutas deste mundo, se Jesus não ressuscitou. Aliás, a igreja, meus irmãos, batia muito nessa tecla, na ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, ele no versículo 25 até ele fala assim, achando eu coisa alguma digna de morte. Eu
pesquisei a vida dele, fui lá, futriquei, não achei nada que pudesse ser digno de morte. Então, a pergunta do Agripa não, do Festo, capítulo 25, versículo 26, lá no final, ele fala assim, vamos ler inteirinho o versículo 26, do qual eu não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Então, o que eu escrevo contra ele? Agripa, né? Eu falei para vocês que o Félix deixou um rojão para ele, né? O que eu vou escrever, né? Ele tem que justificar. O versículo último aí, que é o versículo 27, mostra isso para nós. Ele fala, como é que eu vou fazer? Eu não posso mandar um preso sem escrever a acusação dele. Eu não sei o que eu escrevo. Não dá, né? Como ele diz aí no final do versículo 27, em todo o versículo 27, né? Me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Eu não entendo muito de processo criminal, eu não entendo, né? Estou bem longe disso. Mas nós temos pessoas aqui que entendem, que já estudaram, né? E eles entendem muito bem. Então ele sabe aqui, meus irmãos, que tem que ter uma acusação contra Paulo. E qual é a acusação contra Paulo? Se o próprio rei aqui, o rei, né, o governador, fala, eu não tenho nada para escrever contra ele. O seu antecessor chegou a dizer, esse homem não cometeu crime algum. O tribuno que acudiu Paulo lá em Jerusalém falou a mesma coisa. Esse homem é inocente. Esse homem ele não pode ser acusado de crime, de prisão ou de morte. Então tem 3 testemunhos do tribuno, tem o testemunho do Félix, tem o testemunho de quem? Do Festo, mas ele continua sendo um preso político. O Festo também podia resolver a questão antes de Paulo apelar para César, mas ele não quis resolver. O Félix podia resolver, ele não quis resolver. Aprende isso, meus irmãos. Nós falamos semana passada ou retrasada, a política envolve muita coisa da nossa vida, eu sei, né? Mas Deus está no controle soberano de tudo. Sabe que quando Ele quer, as coisas acontecem para nós, né? Mas será que Deus quer que aconteça para nós? Será que vai ser vantagem para nós ser ajudado por um político? Aí é que está a questão. Então, para Deus, às vezes, ele fala assim, não, a glória vai para quem? Quem que vai colocar uma plaquinha lá? É cheio disso político, né? Eles quebram uma praça todinha que está feita só para fazer de novo e tirar a placa antiga e colocar uma mais nova. Sendo que podia arrumar sem fazer isso. É assim que funciona. Então, por questão política ele está ali. É só por isso, né? Para agradar os judeus. E aí ele faz a pergunta no versículo 19, tudo isso por causa de Jesus, de um tal Jesus, né? Jesus era a razão, meus irmãos, de Paulo estar preso. Por que está preso? Por causa de Jesus, eu sou um preso de Jesus. Paulo falava isso. O Paulo entendeu. Sabe quando a gente entende as coisas, é tudo mais fácil. Paulo não se considerava um preso do Império Romano. Paulo não se considerava um preso dos judeus, dos inimigos. Não. Paulo se considerava um preso de Cristo. Estou aqui por Jesus. Eu contei para vocês, o John Bunyan, ele escreveu o livro Peregrino, depois a Peregrina. É o livro cristão mais lido depois da Bíblia. E talvez o terceiro mais lido do mundo, depois da Bíblia e do Alcorão. Só para vocês terem uma ideia. E os reis da Inglaterra, era simples, você pode sair da cadeia a qualquer momento. É só você falar que você não quer pregar mais. Não é para pregar aqui, né? Fala que você não vai pregar e nós vamos soltar você, está fazendo muito barulho, né? Ele dizia, não, se vocês me soltar, eu colocando o pé para fora da prisão, eu vou pregar, né? Então fica preso, né? E assim era a vida de John Bunyan, foi preso diversas vezes. Mas ele também se considerava um preso de quem?
um preso de Jesus. Então, meus irmãos, o nosso sofrimento pode dizer, fulano causou o nosso sofrimento. Não pensa assim não, porque você vai ficar muito triste, muito angustiado. Você tem que pensar que aquilo é a obra de Deus na sua vida. Se você está com saúde boa, para Deus você tem saúde boa. Se você ficar doente, para Deus você está doente. Se você está com dificuldades, qualquer que seja, é para Deus, não é por causa do mundo. Por isso eu volto a insistir o seguinte: Deus sabe o que nós precisamos. E o que nós temos que passar como igreja, como cristãos neste mundo. Vale a pena passar tudo isso, meus irmãos, por causa de Jesus? Tira Jesus da vida do Paulo. O que seria Paulo? Um miserável fariseu. Tira Jesus da vida dele. E tira Jesus da nossa vida. O que vai ser? O que seria eu, por exemplo? Acho que eu estaria lá em Cornélio Procópio, trabalhando no despachante. Eu trabalhava lá no despachante, arrumando um documento de carro, entrando debaixo lá e tal, né? Gostava de ver o jogo do Comercial na época, do 9 de julho. É só isso aí, é isso aí. Então hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui, aos troncos e barrancos, servindo a Deus. Tenho alegria todos os dias para servir o Senhor, todos os dias para servir o Senhor. Tira Jesus da nossa vida, nós não temos nem razão de viver. Quem é Jesus? Vamos terminar. Para Festo, apenas um tal e tal. Para ele não era nada, né? Para os judeus, um impostor. Para os crentes, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Para o diabo, ele é o alvo, né? A ser atacado constantemente, né? O diabo quer tirar a glória de Cristo, quer sentar no trono de Cristo. Para o mundo, ele é apenas um personagem, né? Do qual eles tiram até um ensinamento precioso. Veja bem, o tal Jesus lá falou do amor ao próximo, né? Para Deus, ele é o Filho amado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E para nós? Então, para Festo, era só um tal e tal. Mas quando para um crente, meus irmãos, ele também só é um tal e tal, alguma coisa está errada. Mas para Paulo, não. Ele enchia a boca para falar de Jesus, né? Enchia a boca.